seguinte, os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Olá, meus queridos amigos, está entrando no ar o primeiro programa do ano, o Despertando a Consciência. Despertar a consciência é exercitar a atitude do livre pensar. Seja bem-vindo a esta viagem pelo conhecimento. Começa agora na Rádio Mundial Light FM, o nosso querido programa Despertando a Consciência. Apresentação de Marcos Veda, produção de Omar Abre e o nosso querido Heraldo como operador de mesa. A gente vai começar o programa, que vai ter a temática hoje, né? Como a gente está começando o ano, vamos falar um pouquinho sobre as metas que a gente cria, né? A nossa busca da felicidade. E às vezes a gente chega lá no final do ano e descobre que não cumpriu nem um terço daquilo que você planejou no início do ano. Então a gente vai falar justamente o porquê que a gente se sabota tanto dentro de tantos planos que a gente faz aí nessa busca de ser feliz, tentando entender esse mecanismo. E as músicas vão inspirar a gente bastante também. A gente vai começar ouvindo o nosso querido Raul Seixas com Tente Outra Vez. De volta aí, meus amigos, vamos começar agora entendendo um pouquinho da mecânica do Tente Outra Vez. Nosso querido Raul Seixas foi inspirado aí nessa música a lembrar que a esperança nunca pode ficar de lado, né? Que a gente tem que estar preparado para você começar de novo. Se você parar diante de uma situação, né? Você faz aquele planejamento e de repente nada dá certo daquilo que foi planejado. O que você vai fazer? Ficar parado esperando as coisas acontecerem? Simplesmente não vão acontecer. O Tente Outra Vez é buscar soluções, buscar entender o porquê que você não conseguiu realizar aquela meta. Aonde estão os pontos que foram falhos, se não faltou determinação, se não faltou você conseguir a base necessária para iniciar um projeto. Qualquer projeto que seja, ele tem que ter uma base. A gente pode lembrar aqui a sabedoria de Jesus, por exemplo. Se a gente constrói uma casa em cima da areia, essa casa não tem base. Na primeira tempestade ela vai ruir. Então nessa sabedoria, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Se você não se prepara, né, mas cria aquele projeto apenas em cima de sonhos, né, de desejos, esse projeto vai ter uma grande possibilidade de, pelo meio do caminho, nas primeiras dificuldades, ser arrastado e acabar desestimulando você a tentar de novo. Eu estava vendo no domingo, até naquele programa da Globo, Pequenos Negócios, né? Um rapaz que ele está criando eventos, né, para debater os fracassos e não os sucessos. Por quê? Porque em cima dos fracassos você encontra aí grandes coisas para você trabalhar o sucesso. Entender por que fracassou é muito tão importante quanto a determinação de buscar esse sucesso. Então, não desista nunca de tentar outra vez, porque você simplesmente precisa amadurecer a ideia, precisa observar. Quer parar de fumar? Você quer parar de fumar? No último ano, todo mundo fala isso. Tem vários amigos que simplesmente, não, agora eu vou conseguir. Isso não dura nem sequer o dia 2, acho que não chega nem o final do primeiro dia do ano. Quando bate a carência, né, da química do cigarro, junto com a carência emocional também, a gente acaba se entregando, mais um diazinho e tal, e daqui a pouco eu tento de novo. E aí você vai se desculpando e se entregando mais uma vez a ser arrastado por aquilo que, na verdade, está aprisionando você. Se
você quer realmente parar de fumar, pegando aqui um exemplo mais banal do nosso dia a dia, você tem que observar o quê? Primeiro, por que você fuma. Entender por que fuma. Aonde isso começou. Por que você ainda fuma. Né? Geralmente teve um início, desse início lá, você queria demonstrar que era adulto, né? Queria participar de um grupo, entrou na onda do grupo, todo mundo fumava, você ia fumar também, para curtir um suposto barato. Aí depois daquilo você acha que te acalma. E aí muitas pessoas que eu ouço muito isso, né? Como terapeuta, o cigarro me acalma. Na verdade ele não está te acalmando. Ele está apenas dopando um pouquinho esses sentidos com a química dele e fazendo com que, ao terminar aquela sensação, daqui a pouco você recaia e queira repor isso, que é a mecânica do vício. Então não há nenhuma calma aí. Na verdade, você está gerando mais ansiedade para daqui a pouquinho se prender nesse vício. Então, entender essa mecânica, como começou. Depois, por que ainda se mantém. Se você analisar, já vi uma pesquisa, vamos começar logo então pelos vícios, né, que a gente tem no nosso dia a dia. É muito importante a gente querer se livrar deles. Não é interessante nem bom para ninguém estar preso a algo, prisioneiro de algo. Então, o cigarro, a bebida, às vezes o consumismo, existem vários tipos de vícios, né? E esses vícios que impedem a nossa felicidade, que sabotam a nossa felicidade, porque mantém você preso a algo, estão muito ligados à carência, a medos, e você busca naquela sensação ali algo para amortecer e te trazer um momento de alívio para essa carência, essa dor que está lá latejando na sua consciência. Então, entender o porquê isso se mantém, às vezes necessita da ajuda de um profissional, um psicólogo ou um médico que vai te acompanhar nessa desintoxicação, que tem que ser a desintoxicação química junto com um reequilíbrio emocional. Se você só usar a química, você não está curando a causa daquilo que gerou ansiedade, que gerou medo. Então mais na frente você não vai aguentar a carência que pode recair e voltar com força total aquele vício. Então você tem que caminhar junto, identificar, curar a química, fazer a desintoxicação dos elementos químicos e cuidar da sua cabecinha. Entender o que está acontecendo dentro dela e você ainda necessita de algo externo para se sentir feliz. Aí aconselho a todos a buscarem ajuda de um profissional, um terapeuta, um médico, um psicólogo, enfim. Dentro daquilo que você tem aí próximo, busca. Porque você tem que juntar esses fatores para realmente conseguir aí vencer essa etapa. Depois de compreender essa mecânica, vai ficar muito mais fácil vocês alcançar mais estabilidade emocional para conseguir seguir em frente sem ficar dependente de nada. Então, o primeiro passo, com bom planejamento de início de ano, é descubra tudo aquilo que prende o seu crescimento. Faz uma listinha aí, coloca lá o que está me prendendo, o que eu não consegui, por que eu não consegui alcançar isso no ano passado, para que você consiga alcançar. Se não nesse ano, mas dentro desse planejamento, consiga alcançar em determinado tempo. Eu vou tocar mais uma música e aí a gente volta para continuar esse papo. Heraldo, Survival, do Destiny Child. Despertando a Consciência. Acabamos de ouvir aí uma música que eu adoro essa música. E, aliás, ela ama as músicas da Beyoncé. Ela tem muitas letras, né, que mostram aí força você a pensar,
São letras que inspiram de encontros, né, que ela teve da vida dela e que ela conseguiu transformar isso em vitória. E, continuando aí a temática do Tente Outra Vez, a Beyoncé usou nessa música, né, quando ela ainda era do Destiny's Child, a questão aí do passar por um relacionamento e sobreviver a ele. E ela vai, agora você está fora da minha vida, eu estou muito melhor. Há relacionamentos também que vão adoecendo você. Mas porque esses relacionamentos começaram de uma forma equivocada. Na verdade, a gente ainda engatinha muito nessas questões. Você projeta em relacionamentos também essa meta de felicidade. Você acredita que uma pessoa, assim como você acredita que o cigarro, o álcool e tal pode te dar um pouquinho de paz, a gente tem a mania de projetar sempre em coisas externas essa felicidade. E isso acontece muito dentro dos relacionamentos. O final de ano é sempre uma reavaliação, né? Muita gente terminando o relacionamento, muita gente começando relacionamentos e sempre com a mesma coisa, mesmo ideal. Essa pessoa vai me fazer feliz. Esqueçam essa ideia. Ninguém faz o outro feliz. Porque felicidade não é algo que está fora, que pode ser trazida para você. Felicidade é um encontro que vem de dentro de você com o externo. Aí sim, quando você está bem com você mesmo, você pode caminhar ao lado de uma pessoa sem cobrar ela essa felicidade, que vai mais na frente gerar aí justamente os atritos. Porque você, ao conhecer uma pessoa, você faz em cima dela um monte de projeções de que aquela pessoa é o grande amor da sua vida, ou ela vai te fazer feliz. E essa projeção geralmente é a pessoa mais que tem as características físicas que você queria, é a pessoa que tem dinheiro, que tem estabilidade, né, que faz isso ou faz aquilo. E essas coisas não são suficientes para te trazer justamente essa estabilidade dentro de você. Quando conhecemos alguém, não é importante o que ela está trazendo por fora. Até porque no início de todo relacionamento, a gente é muito animal ainda. A gente está vestindo uma máscara, que é a máscara da conquista. Os dois ali estão querendo mostrar o seu melhor, ou pelo menos fingindo algo de bom para conquistar o outro. E aí, depois, mais na frente, quando a pessoa conquista a outra, ela se sente à vontade e começa a retirar aquela máscara inicial da conquista. E aí sim você vai começar a conhecer realmente quem é aquela pessoa. Aí começam as decepções. Que aí você não era assim quando eu te conheci. Você não fazia isso quando eu te conheci. Claro, naquele momento ali, ninguém quer mostrar os seus defeitos, ninguém quer mostrar que tem questões ainda a trabalhar. Queremos conquistar. É exatamente, nós somos muito parecidos, né? O pavão que abre o rabo ali, lindo, maravilhoso, e só mostra ali aquelas cores bonitas. Para você realmente construir um relacionamento maduro, né, que tenha uma estabilidade, você tem que desarmar esse processo de projeção, que é tipo uma síndrome, né, de princesas e príncipes encantados, que os contos de fadas vão colocando na nossa consciência desde a infância. A sociedade coloca também, você tem que encontrar uma mulher linda que faça isso, faça aquilo, ou um homem que tenha isso, tenha aquilo, que seja assim, assado. Há uma lista, né, que a sociedade impõe para você encontrar essa felicidade. Então a nossa cultura já está errada aí, né, de fazer essas projeções. Temos que desmontar esses mecanismos, porque não existe princesa, não existe príncipe encantado. E aí depois começam as brincadeiras, né? Meu príncipe virou sapo ou minha princesa virou sapo.
Existem apenas seres humanos, qualidades e defeitos como todos. Então você tem que focar eu quero conhecer essa pessoa, eu quero me abrir para ela e quero conhecê-la. E aí trabalhar esse sentimento dentro da realidade das coisas. Não fique esperando coisas mágicas, porque não existe isso. Aí a gente vai estar dando o primeiro passo para amadurecer o nosso emocional. Porque quando você está preso a esse processo externo de princesa, príncipe, você fica muito frustrado quando encontra os defeitos. E aí começa a acusar a outra pessoa de que ela não é aquilo que você queria. Pense no vice-versa. Pois é. Temos que mudar todo esse padrão que essa cultura criou, né? Simplicidade. Essa é a palavra-chave. Vamos buscar a simplicidade das coisas. Vamos conhecer o outro de uma forma melhor. Vamos ouvir mais. Vamos nos abrir mais também. Não tem essa coisa de esconder quem você é, porque você acha que o outro não vai gostar daquele aspecto seu. Tem que falar, tem que conversar. E aí as primeiras saídas, né, são muito importantes para isso. Fala um pouquinho lá. Marcos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial Light FM. E em relação ao relacionamento, nós temos que parar de idealizar a pessoa ideal, até porque também nós teremos que corresponder a essa idealização e muitas vezes mascarar, como o Marcos está falando aí, uma série de defeitos que nós temos também. Nós não somos perfeitos para procurar a pessoa perfeita. A pessoa ideal para a gente será aquela que, apesar dos defeitos, nós vamos amar a si mesmo e vice-versa. Sim. Buscar essa simplicidade do amor é o que realmente vai nos trazer uma felicidade plena. Porque enquanto você está projetando isso, o externo, tudo muda o tempo todo. Você entra em relacionamento, você sai de relacionamento, você conhece pessoas, você trabalha, você perde o emprego, você começa em outro emprego. Enfim, a vida tem esses ciclos de vai e vem. A hora você está aqui, a hora não está mais. Se você está preso a essa coisa externa do tempo desse domínio, você tem que aprender a lidar justamente com essa posição de transformação, que a vida é transformação constantemente. A todo momento a gente está crescendo, a gente está evoluindo, e justamente a vida serve para tirar algo de você no momento em que aquele algo não te serve mais, e você precisa dar o próximo passo. Se você está consciente disso, você não vai sofrer por não ter mais aquilo que você acreditava que era essencial para você. Não temos nada que está fora é essencial para a gente. O essencial é você encontrar nessa caminhada o ponto de equilíbrio para lidar com todas essas situações sem se perder, sem se deixar levar pela correnteza, né, da transformação. Equilíbrio, né? Essa vai ser a palavra-chave. Eu vou falar agora, vou pedir para o Heraldo tocar a música a versão da Sarah Brightman para o What a Wonderful World, que a gente não conseguiu tocar naquele primeiro programa, né, Heraldo? Mas agora vai tocar e tem uma mensagem maravilhosa dizendo que o nosso mundo é realmente maravilhoso. E é uma mensagem simples, realçando justamente os pontos que a gente não percebe no nosso dia a dia. Vamos ouvir ela. De volta para o Despertando a Consciência. Vamos continuar falando aí um pouquinho sobre essa autorrealização, né? Que a gente pode aí planejar a cada ano, aproveitando essa energia de começo, né? De recomeço, para melhorar a nossa vida. Eu acabei de receber aqui agora uma pirâmide que eu achei bem legal da minha querida Anitta. É uma pirâmide que mostra as metas para você alcançar aí uma felicidade.
Na base da pirâmide, ela fala do setor psicológico. E aí estariam relacionados, né? Ar, comida, água, sexo, sono, equilíbrio, excreção. Satisfação das necessidades. Então, satisfazer essas necessidades básicas, né? Estaria na nossa base. Então, vamos começar analisando essa base aí. É importante a gente estar em equilíbrio com o nosso corpo. E aí você tem buscar alimentos saudáveis, cuidar dessa parte física é importante, né? Eu também estou reiniciando esse ano com a promessa também de cuidar do meu próprio corpo. E aí vai entrar aí todo o processo de buscar o alimento correto, né? Não esquecer da água, que é tão importante para a gente. O sono, dormir bem, é tão importante quanto a nossa atividade. Se você não dorme bem, metade do seu dia já vai ser carregado com mau humor. Porque você não acordando bem, as coisas vão ficar arrastadas, você não vai conseguir enxergar da melhor forma que estiver acontecendo ao seu redor. Então é importante também cuidar dessa parte. Ter um bom colchão, ter uma hora correta para dormir, respeitar esse sono, para você encontrar aí uma boa base para acordar bem. Enfim, o sexo também é muito importante, mas não é algo que você tem que ficar dependente dele. Entender que essas necessidades fisiológicas podem estar aí auxiliando no seu crescimento. Mas se você usar o sexo para tampar um buraco, né? Tem gente que é viciada em sexo também. E aí está procurando tampar um buraco que, na verdade, é a ansiedade de não ter algo. E o sexo é como uma droga que te dá uma satisfação imediata, né? E traz aquela energia de se sentir vivo. Mas a gente pode movimentar essa força, que é a energia sexual, de uma forma mais equilibrada. Aconselho a todos a estudar um pouquinho mais a parte oriental que fala sobre o sexo. O Tantra, o Taoísmo, tem assim informações mais valiosas de como realizar essa troca energética tão importante, que é a troca do amor, de uma forma saudável para os dois. Porque o ocidental, ele na verdade não tem uma boa base de conhecimento sobre sexo. É muito distorcida aqui essa parte. Infelizmente, grande parte da maioria das pessoas daqui vão aprender sexo através de filme pornô, que, lamento informar, são apenas grandes desinformantes sobre o sexo. Quer falar, Marco? Eu gostaria de intervir também nesse assunto, porque nós temos uma sociedade ocidental passou por uma fase de grande repressão, que é o século XVIII, XIX. Sim, sim. E a partir do momento que nós começamos a exercer uma maior liberdade, o desequilíbrio, né? Porque nós vivíamos um momento, que é o século XIX, primeira metade do século XX, onde nós éramos reprimidos sexualmente, devido a uma cultura, né, a famosa cultura judaico-cristã, né? E tanto que nós criamos na nossa sociedade o estudo da psicologia, da psicanálise exatamente por causa disso. E a partir do momento que nós passamos a exercer uma liberdade e a sociedade passou a exigir e usufruir de mais liberdade, nós caímos no outro extremo do desequilíbrio, né? Então vivemos uma sociedade que não lida bem com o sexo, não tem um relacionamento saudável com o sexo. O oriental, determinadas culturas orientais, tem uma sociedade menos sexualizada, menos erotizada e mais equilibrada sexualmente. E muito ocidental não consegue compreender, falar que é caretice e tal. Não, eu acho que a partir do momento que você se nós conseguirmos ter equilíbrio nesse assunto, nós também vamos ficar
psicologicamente mais equilibrados. Com certeza, mano. Dentro da visão oriental, né, vamos falar um pouquinho dessa visão para vocês entenderem a diferença da nossa. Aqui é muita questão da satisfação pessoal, né, é o prazer sexual. A mídia vem, infelizmente, trabalhando esse tema de forma abusiva e levando a uma distorção enorme desse conceito. Há uma liberdade extrema que, na verdade, vai se transformando numa prisão. A visão oriental, ela já fala justamente de outra coisa. O sexo é uma troca de energia entre dois seres, né? É o yin e o yang em movimento. O yin é a energia representada pelo negativo, o yang é o positivo. Essas duas polaridades, homem e mulher, elas no relacionamento, numa troca, estão trocando essas energias e mantendo em equilíbrio essas forças. O yin tem um pouquinho de yang, assim como o yang tem um pouquinho do yin, justamente para manter o equilíbrio entre os dois. Yin e Yang são apenas polaridades, né? Não é na questão a mulher é negativa ou o homem positivo, não é em questão de pejorativo, não tem nada disso. É polaridades energéticas. E o equilíbrio entre essas duas polaridades nos traz uma sensação de paz, de harmonia, de equilíbrio. Outro ponto que é muito trabalhado lá fora é a questão de que o amor deve ser incondicional. Dentro dessas sociedades onde a mulher ela é vista como a deusa, sociedades matriarcais, tudo era desenvolvido para que ela alcançasse um nível grande de prazer. Enquanto aqui no Ocidente, a mulher não pode ter prazer. Isso não é uma cultura antiga, enquanto o homem tudo podia. Daí as grandes distorções, a grande culpa. Aqui se o menino está crescendo e ele começa a se masturbar, o meu filho é macho. Se a menina faz isso, ela ganha logo um tapa na mão e é reprimida. Isso é feio. E isso vai gerando na consciência uma série de tabus, de preconceitos que não vão trazer para aquela pessoa o equilíbrio necessário para ir, um desenvolvimento sadio da sua sexualidade, gerando mais na frente pessoas com um monte de traumas, tabus, mulheres que não alcançam, não conseguem ter o orgasmo, e não é pouca gente não. Como terapeuta eu escuto muita gente reclamar que simplesmente não sabe o que é isso, se isso realmente existe. E não é assim. O orgasmo real, ele vem de uma troca de energia intensa. A mulher é totalmente diferente do homem, né? A mulher precisa ser amada, em vários sentidos. Ela precisa se sentir amada, ela tem que se sentir confortável com aquele parceiro. E o parceiro precisa buscar conhecer quem é aquela pessoa. Por isso que eu estou falando, se você está preso apenas no corpo, você está buscando a sua satisfação pessoal. Mas se você está buscando conhecer aquela pessoa e amá-la, você vai buscar entender o que essa pessoa necessita para se sentir amada. É justamente essa visão oriental que a gente tem que buscar para cá. Eu amo o outro na sua divindade e trabalho para que essa divindade se sinta muito feliz. Então você está amando Deus dentro do outro. Parece assim um pouco vago, mas se vocês tentarem olhar essa pessoa que você está se relacionando como uma pessoa que precisa de todo cuidado, da sua atenção, dos detalhes, você quer fazer o Deus feliz, ou a deusa feliz. E aí, com essa riqueza de cuidado, você vai dar tempo àquela pessoa a ela alcançar realmente o nível de prazer que vai te devolver com mais prazer. É uma troca que precisa estar fundada no amor incondicional.
Então busquem estudar um pouquinho, busquem ler, porque eu acho que nós engatinhamos muito nessa questão, está ainda cheio de tabu, está ainda cheio de machismo, e a gente precisa amadurecer essa ideia sobre sexo que nós temos aqui, para alcançar uma vida realmente saudável. Por enquanto, a ideia que regente por aí é tudo pode, né? Eu vejo aí, conversando com os jovens, que quando vão aí a uma micareta, a um evento desse, onde a grande massa de jovens estão lá, o carnaval, enfim, existe uma disputa dentro dessas festas de quantas bocas são beijadas naquele dia. E um jovem desse pode beijar aí 30, 20, 50 bocas numa noite. E ele nem sabe quem é aquela pessoa e o que aquela pessoa tem. E aí vai acontecendo o quê? Vão trocando doenças por aí. Falta questionamento também, porque você vai comentar sobre isso de determinada forma, você é considerado preconceituoso, careta, repressor. Eu acho que esses jovens querem ser felizes mesmo, eles querem simplesmente copiar os padrões que são impostos, ou seja, aquele grande ator que ele considera o máximo porque pega todo mundo, porque é o galã. O que é uma necessidade de autoafirmação? É uma necessidade para ser feliz eu tenho que ser o máximo. Essa necessidade é colocada pela nossa própria cultura. Frases que eu escutei também, prendam as suas cabras que os meus bodes estão soltos. Então existia ali preconceito. Um preconceito absurdo e um incentivo muito grande para principalmente o homem entrasse numa competição de quantos mais meninas, mais machos. E outra coisa, o homem pode tudo e a mulher não pode nada, né? Aí entra o outro lado que é a repressão, o machismo, gerando aí culpa, gerando bloqueios, traumas. Tem que mudar muita coisa. E aí a pessoa não consegue ser feliz mesmo sendo bem sucedida. Às vezes o garotão é de uma família classe média, conquista todas as meninas, leva todas elas para cá, mesmo assim não é feliz. Porque aí quanto tempo ele vai levar para descobrir, por falta de informações, que a felicidade não está nessa diversão, nesse lazer, nesse prazer? Essa geração precisa amadurecer muito ainda nessas questões. Porque não vai alcançar a felicidade, não é colecionando uma lista de conquistas que ele vai alcançar essa felicidade. Como a gente estava falando no início, a felicidade não pode ser projetada nisso. Dentro dessa questão sexual, de conquistas, é mais uma projeção que aquele ser está fazendo e ele está sempre buscando algo que vai satisfazer o seu pessoal. Só que como está sempre tudo muito superficial, não há o aprofundamento da relação, porque se uma festa de vão beijando boca a boca, não sabe nem o nome da pessoa que está ali. Então é superficial demais. E quando vão para uma relação mais intensa, mais sexual mesmo, geralmente no dia seguinte a única coisa que querem é sair dali e não sabe nem quem é aquela pessoa que está lá. Isso nunca vai gerar felicidade. Isso aí só vai gerar frustração. Porque a pessoa vai estar sempre nesse ciclo. É um vício. Como todo vício, é prejudicial a ele. Então, vamos pesquisar, vamos amadurecer essa ideia, busquem entender o que é realmente amar o outro, sem essa competição. Vamos desligar um pouquinho dessa coisa da cultura que foi colocada dentro do nosso inconsciente, são séculos dessa cultura aqui machista, para que a gente possa realmente alcançar o equilíbrio dentro dessa área. Posso até sugerir algumas coisas, apesar de não ter ninguém ter uma fórmula para a felicidade. Procurar felicidade não é procurar felicidade só no prazer, você pode procurar felicidade em programas com a natureza, em estar com os amigos batendo um papo, em coisas tão simples
simples que você pode até se impressionar, né? Como é possível ser feliz sem necessariamente estar ali bebendo ou saindo, beijando bocas e indo para a cama com pessoas. Simplesmente a felicidade não está nisso. A felicidade está em você estar no estado de felicidade. Se você não está no estado de felicidade natural, não está tranquilo, não está bem com você mesmo, nada que você faça, artificial ou não, vai te satisfazer. Sim, Omar, isso que você está falando a gente vai analisar mais na frente. É justamente aí o terceiro pilar dessa pirâmide. Mas daqui a pouquinho. Vamos tocar mais uma música. Geraldo, toca pra gente. É preciso saber viver. Uma versão dos Titãs da música do Roberto Carlos.